Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de tópicos emergentes em Direito 2, sobre processo constitucional. Eu sou a professora Maíra Bogo Bruno. Nesta aula, vamos estudar sobre a ação declaratória de constitucionalidade, também conhecida como ADC. Trataremos sobre competência, legitimação, objeto, processo julgamento e decisão. Nós vamos falar da ADC segundo a Constituição Federal e a Lei 9.868/99. Vocês já devem ter ouvido falar nessa lei, né? Vocês estão se lembrando desta lei. É a mesma lei que fala sobre a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica. Então, nós vamos observar que muitos dos institutos sobre a ADI também se aplicam à ADC e à ADO. Bem, a princípio, vamos estudar o conceito de ADC. A ADC constitui uma ação cujo objeto é a aferição da constitucionalidade da norma, em virtude de decisões conflitantes reiteradas de juízes e tribunais. Então, gente, se na ADI nós queríamos a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, aqui na ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Como o próprio nome já diz, a gente quer a declaração de constitucionalidade, ou seja, que o Supremo Tribunal Federal reconheça uma lei ou um ato normativo como constitucional. E aqui, gente, tem um detalhe especial, que é o que? Decisões conflitantes reiteradas. Significa o quê? Alguns juízes e tribunais dizem que determinada lei é constitucional, outros juízes e tribunais dizem que não é constitucional. Neste caso, havendo esse dissídio jurisprudencial, havendo várias decisões conflitantes, aqueles legitimados ativos que nós vamos estudar poderão ingressar com uma ADC perante o Supremo. Bem, como eu já adiantei, a competência do Supremo Tribunal Federal, porque na qualidade de guardião da Constituição, a ele compete o controle de constitucionalidade concentrado de um modo geral. Legitimidade passiva inexiste. Como assim? Quando a gente estudou a ADI, a legitimidade passiva era o órgão que editou a norma supostamente inconstitucional. Aqui disse que não existe legitimado passivo porque você não está contestando uma norma. Então, não é preciso o órgão que editou aquela norma se defender o seu ato. Aqui, a análise vai ser feita exclusivamente sobre a lei ou ato normativo, para declarar a constitucionalidade. Por isso que não existe legitimado passivo. Se não existe legitimado passivo, também nenhum órgão legislativo vai ser ouvido numa ADC. Bom, os legitimados ativos são os mesmos da ADI, que também são os mesmos da ADO. Então, tanto na direta de inconstitucionalidade genérica, como na declaratória de constitucionalidade, como na direta de inconstitucionalidade por omissão, os legitimados ativos são o mesmo. E aqui também, gente, vocês estão verificando que eu deixei em amarelo e cinza as cores, porque em cinza, Presidente da República, mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, esses que eu acabei de mencionar são os legitimados universais, que podem pedir a declaração de constitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo, enquanto os em amarelo, né, a Assembleia Legislativa dos Estados,
ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou do Distrito Federal, além da confederação sindical ou entidade de classe em âmbito nacional, estes são os legitimados especiais, ou seja, aqueles que precisam demonstrar pertinência temática com a lei ou ato normativo que eles desejam a declaração de constitucionalidade. Qual é o objeto? Imagino que o objeto já esteja claro, né? O objeto é a declaração da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. E aqui começa a nossa segunda, na verdade, né? Porque um é para declarar a inconstitucionalidade e o outro a constitucionalidade. Então, a segunda diferença é que na ADI é federal e estadual. Lei ou ato normativo federal ou estadual frente à Constituição Federal, na ADI. Na ADC não, na declaratória de constitucionalidade, a Constituição põe como objeto apenas a declaração da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Bom, quais são as leis ou os atos normativos federais que não são passíveis de julgamento sob a ADC? São os mesmos da ADI, certo? Os atos normativos secundários, ou seja, resoluções, portarias, instruções normativas, despacho de mero expediente, esses atos normativos secundários não são passíveis de ADC nem de ADI. Também as leis anteriores à Constituição, lei revogada, a PEC, proposta de emenda constitucional, a PL, ou seja, os projetos de lei e as súmulas, certo? As leis anteriores à Constituição é porque não cabe declaração de constitucionalidade, mas sim a absorção pela Constituição. Bom, o próximo passo é o processo e julgamento. Lembrando que o processo e julgamento da ADC está na mesma norma da ADI, Lei número 9.868/99. Bom, lá no artigo 14, quando vai tratar sobre a petição inicial, diz que ela deve apresentar a causa de pedir e o pedido. Mas tem mais um detalhezinho, precisa apresentar o quê? Controvérsia judicial relevante. Então, além do autor da ação, do legitimado ativo, ter que demonstrar claramente qual é a lei que ele está querendo que seja declarada constitucional, no todo ou em parte. Se for em parte, tem que apontar qual é o artigo ou os artigos daquela lei. Além disso, dele tem que demonstrar qual é a norma constitucional que se adequa, né, perfeitamente, e por que, com todos os documentos comprobatórios, ele tem também que comprovar a controvérsia judicial relevante, ou seja, tem que estar claro na petição inicial quais juízes, quais tribunais têm se posicionado diferentes. Por exemplo, o tribunal A, B e C se posicionando a respeito da constitucionalidade, enquanto o D, o E e o F estão contrários à constitucionalidade. Se faltar qualquer desses requisitos, cabe indeferimento liminar da petição inicial, ou seja, o relator, ao verificar que não foi demonstrado os requisitos do artigo 14, ele já indefere de plano a liminar e essa ação não vai a julgamento. Como na ADI, gente, nessa decisão de indeferimento liminar cabe agravo. O que significa isso? O autor da ação pode tentar demonstrar que estão sim presentes os requisitos e que o relator está equivocado. Bem, também como na ADI, não cabe desistência e nem intervenção de terceiros. Não cabe desistência devido à importância. Como a Constituição é suprema, é a nossa lei maior, a decisão sobre a constitucionalidade dessa lei ou ato normativo é de interesse público.
de todos. Então, não cabe desistência e também não cabe intervenção de terceiros, porque o rol do artigo 103 é taxativo quanto aos legitimados ativos. Somente eles têm o interesse de agir. Bom, aqui, como eu já esclareci, não tem legitimado passivo. Se não tem legitimado passivo, não será ouvido nenhum órgão legislativo. Não só legislativo, né? Não será ouvido nenhum órgão que editou essa norma. Bom, mas será ouvido o PGR. Quem é o PGR? O Procurador-Geral da República. Por quê? Porque é função institucional do Procurador-Geral da República a defesa da lei. Então, qualquer assunto que trate sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade, validade ou invalidade, aplicabilidade de qualquer lei ou ato normativo é de interesse do PGR se manifestar, sim. Já o AGU, o Advogado-Geral da União, que se manifesta lá na ADI e na ADO, aqui na ADC, o Advogado-Geral da União não se manifesta. Por quê? Porque o Advogado-Geral da União é curador da constitucionalidade. Então, ele vai defender a constitucionalidade. Se a ação já defende a constitucionalidade, para que mais um? Não é mesmo? Bem, depois que for ouvido o PGR, o relator vai pedir o julgamento, ou seja, vai encaminhar para o pleno a ADC. Aqui também cabe o amicus curiae, que é aquela pessoa especialista no tema. Ela vai ser ouvida para ajudar no embasamento da decisão dos ministros do STF quanto à constitucionalidade daquela norma. E cabe também medida cautelar. A medida cautelar hoje, gente, elas são conhecidas como tutelas provisórias. Então, só que a lei é anterior, né, ao Código de Processo Civil de 2015, então ela ainda usa o termo medida cautelar. Mas qual é o objetivo dessa medida cautelar, dessa lei lá de 99? É pedir a tutela provisória, ou seja, a declaração da constitucionalidade daquela norma provisoriamente, no sentido de que aquela norma continua sendo aplicada. Bom, lá na ADI era o contrário, né? Cabia cautelar ou a tutela provisória no sentido de suspender provisoriamente a lei. Aqui não. A ADC, como declara a constitucionalidade, é no sentido de declarar a aplicabilidade da lei como se constitucional ela fosse. Bom, a decisão. Gente, a decisão da ADI e da ADC é igual. Se vocês forem olhar os artigos 28 e 22 a 29 da lei, vocês vão ver que lá vai estar escrito decisão em ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. São exatamente os mesmos artigos para as duas ações. Então, por causa da cláusula de reserva de plenário prevista lá no artigo 97 da Constituição Federal e que nós estudamos em sala de aula, quando estudamos controle difuso, exige-se também para a ADC quórum especial, ou seja, no mínimo 8 ministros e maioria absoluta dos membros, ou seja, no mínimo 6 ministros para a declaração de constitucionalidade da norma. A decisão continua sendo irrecorrível, cabendo apenas embargos declaratórios, porque é só para sanar a ambiguidade, não é para mudar efeito de sentença. Bom, cabe também a modulação dos efeitos da sentença, ou seja, a decisão pode ter efeito tanto ex tunc, retroativos, como ex nunc, prospectivos. Bom, conforme na ADI, os membros do STF podem utilizar os dois tipos de interpretação, que é a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto. Pessoal, tirem suas dúvidas por meio do Fórum da Disciplina no SEI ou no nosso grupo de WhatsApp.
Aqui estão as referências desta aula. Na próxima aula, estudaremos sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, apelidada pelo STF de ADO. Até a próxima, pessoal. Bom estudo!